O Vitor, além de produtor rural, presidente de sindicato que ele está sendo aí, né? É um empresário na área urbana, prestando serviços na área industrial e rural, porque na área de eletrificação, e é de formação engenheiro eletricista. Ele e a equipe dele montaram um respirador artificial. Inclusive, aí ontem, anteontem, foi feito um vídeo lá na empresa e isso ganhou repercussão nas redes sociais. E ontem à tarde eu estive por lá para a gente mostrar como que foi feito esse respirador. Um detalhe, o respirador do jeito que ele está com menos de R$2.000 de custo, mas para colocar toda a tecnologia necessária, imagem, touchscreen, mas não sei o que precisa, chegaria aí a, no máximo, R$10.000. Vamos dar uma olhadinha. O equipamento é um protótipo de um respirador artificial desses que atendem às necessidades hospitalares. Vitor Gaiardo é produtor rural, presidente do sindicato em Jataí, empresário no ramo de eletrificação, tanto rural quanto industrial, e engenheiro eletricista. Foi usando esse conhecimento e experiência que ele e sua equipe começaram a montagem desse respirador. O aparelho ficou pronto e, ao que tudo indica, se estivessem com as homologações, poderia, com um custo de cerca de 25% daqueles que estão no mercado, atender a hospitais em momento de pandemia. Ele é uma peça que ele tem que mandar ar ou oxigênio para o paciente, né? E entender o processo, como é que... Então a gente foi ver, na verdade, era aquilo que a gente fazia no nosso dia a dia. A gente trabalha em automação industrial e esse trabalho com válvulas e ar comprimido, isso aí para nós era coisa do dia a dia nosso, né? Vitor disse que uma das coisas que motivou ele e a equipe de técnicos a tentar a montagem foi ver a variação de preço dos respiradores. Um dia, quando um fornecedor pediu 45 mil por um respirador, aí no dia seguinte o governo federal confiscou toda a produção nacional, inclusive a importação. Aquele mesmo respirador que nós estávamos comprando por 45, no dia seguinte passou para 95 mil. O desafio foi lançado. Na verdade, era uma coisa muito simples, né? O princípio básico. Aí a gente fazia praticamente todo dia coisas parecidas, mas não era isso, né? Eu trabalhava com outro processo industrial, mas que as peças que se usavam eram as mesmas. Então aí um dia eu chamei a equipe, né, a nossa equipe de técnico, veio, ó, vamos montar esse negócio aqui, damos conta. Vamos montar um protótipo, uma coisa assim para mostrar como é que é o princípio de funcionamento. E foi o que nós fizemos. Questão de poucas horas aí, a gente já conseguiu ver o que tinha que fazer. Aqui a gente tem uma caixa, como dizer assim, ela tem tipo 35 por 25, mais ou menos isso? É. Aqui a profundidade dela deve dar 10, 12? É, 12. 12. Então, quer dizer, é uma caixa pequena. Vocês podem ver aqui pela minha mão, né? Então dá para ver que é uma caixa pequena. Aqui dentro está toda a engenharia, basicamente tudo está aí dentro. O sistema pode ser explicado com muita simplicidade. Num lado entraria o oxigênio e no outro o ar comprimido, né? O ar comprimido hospitalar e o oxigênio também hospitalar entra pela válvula, né? Essa válvula depois ela vem, nós temos aqui uma outra, chama válvula solenoide, é uma válvula que ela abre e fecha, no caso, né? E é controlada por dois temporizadores, um tempo de abertura e um tempo de fechamento. Então o tempo de aspiração e o tempo de inspiração, né? Isso aqui, esse controle aí, a gente pode dizer assim que seria aquela do pulmão do paciente que está inspirando e expirando. Exatamente. Então o controle vai por por esses dois temporizadores que vai fazer justamente entre fazer a abertura e fechamento da válvula, né? E um contactor que faz circuito, uma fonte chaveada que transforma corrente alternada para corrente contínua, que é uma corrente menos perigosa de trabalhar, né, com equipamento, então vamos trabalhar com corrente contínua, então usa essa fonte. Então basicamente os componentes são esses aqui. Aí a saída tem aqui, ele vai para o pulmão, né? Isso aqui seria representar essa bexiga aqui, estaria representando o pulmão do paciente. Tipo, o paciente está recebendo esse ar que está vindo aqui, que já está a mistura, de acordo com o médico lá, de ar comprimido e oxigênio. Isso, o cuidado de saúde que vai definir qual é o volume de um e do outro, né? Aí teria que, ainda que não está representando, mas daí teria que ter um outro retorno para não misturar, para não fazer um circuito fechado.
para esse, porque quando ele devolve o ar, vai devolver um ar impuro, né? Então vai ter que passar na volta. Aí, por isso que eu falo, isso aqui é um protótipo, nós temos que fazer ainda um aperfeiçoamento. Aí teria que fazer um filtro para receber esse ar de retorno para depois ser expelido. Esse ar de retorno é o que saiu do pulmão dele, que é aquele que vem carregado, vamos falar aí que a gente aprendeu lá nas aulas de biologia, lá na 3ª série, que vem com gás carbônico. O equipamento não pode ser comercializado, já que não tem homologação na Anvisa, no Inmetro ou nos demais órgãos exigidos. Vitor disse que o objetivo é mostrar às autoridades o que se perde de investimentos dentro do país pela falta de incentivo à produção local ou ao talento nacional. A falta de incentivo para a engenharia, para a indústria nacional. Nós poderíamos estar muito bem fabricando tudo isso aqui no Brasil, né? Um custo bem mais barato, gerando emprego aqui dentro do Brasil e renda para o povo brasileiro. E agora nós estamos mandando fortunas, verdadeiras fortunas para o exterior, comprando da China, comprando de outros países, mas principalmente da China. E uma coisa que nós podíamos muito bem estar desenvolvendo para ir praticando aqui no Brasil e, infelizmente, aqui no nosso país parece que não se acredita na nossa capacidade, na nossa engenharia. O valor de mercado, que tem um valor de mercado, que não é barato, tecnologia não é barata, certo? Quando tem demanda dessa tecnologia... E o valor do oportunismo, que é o pior de todos. Então, o objetivo mais nosso era mostrar isso. Chegou a R$2.000 para montar isso aqui, certo? Se eu colocasse toda a tecnologia em cima, vou embarcar aqui, né? Colocar o IHM ali para ter imagem e tal, os filtros que precisa colocar aqui, os sensores e tal, para poder, depois os conversores para poder mostrar na tela, né? Eu vou dizer que eu gastaria isso aqui para deixar ele bem R$10.000. O Brasil precisa ser destravado para produzir mais. Aplicar, incentivar pesquisa, incentivar os novos empreendedores, aqueles que querem, têm vontade de produzir e que não têm condições, mas destravar as coisas, principalmente tirar a parte burocrática, tirar essa carga tributária brasileira que é um inferno. Isso não tem empresário que suporta, principalmente quem estiver começando. Nós temos capacidade técnica, nós temos pessoal capacitado, nós temos gente com vontade de trabalhar e nós temos gente com vontade de empreender dentro do Brasil. Presidente Jair Bolsonaro, ministra Tereza Cristina, ministro Marcos Pontes, ministro Paulo Guedes, ministro Taik, são todos muito interessados, sem a gente falar de todas as outras autoridades, porque eu acho que nesse momento mais do que nunca. Então eu acho que é bom que se olhe agora para, se não puder resolver nesse momento o que nós estamos vivendo, mas que possa começar a pensar naquilo que o Brasil precisa mudar.